Hoje é o famoso dia 9. Então, 9/8/2022, a gente está no primeiro J, tá? Na aula passada nós vimos algumas coisas aí sobre relação entre arco e ângulo central e entre ângulos e arcos, né? Basicamente, e faltaram 3. Um deles o que a gente chama de ângulo semi-inscrito, mais conhecido como ângulo semi-inscrito ou ângulo segmentado. Bom, não é difícil, é difícil às vezes de visualizar um pouco. Então nós temos aqui um raio, esse raio junto com essa reta aqui, ele forma um ângulo de 90 graus. Então esse ângulo aqui é um ângulo reto, 90 graus, tranquilo. O que é o tal do ângulo semi-inscrito? A gente fala que ele é semi-inscrito, que um pedacinho dele, bem pequenininho aqui, ó, seria esse pedacinho, ele está para fora do círculo. Então ele não está inteiro no círculo. E ele tem uma relação interessante aqui, ó, com esse ângulo central. Esse ângulo semi-inscrito é a metade. Se aqui é alfa, esse ângulo x aqui, ele vai ser a metade desse ângulo. Meu alfa aqui ficou bem feioso. Deixa eu melhorar meu alfa. Não ficou muito bonito, não. Mas esse ângulo é a metade desse ângulo aqui, tá? Então, acho que mais para baixo aqui tem a relação. Não, já é outro, tá? Mas esse ângulo x, o ângulo semi-inscrito, né? Esse pedacinho aqui, indo para fora um pouquinho da circunferência, é a metade do ângulo central, ok? Ângulo excêntrico interior, o segundo que estava faltando para eu falar na aula passada. E aí a gente tem a seguinte relação: esse ângulo aqui, ó, ele não é no centro, tá? O centro está aqui, ó. Por isso que a gente chama de ângulo excêntrico. Ele não está no centro. O centro é esse aqui, ó. É fora do centro. Então esse ângulo ele não está no centro. Ele é excêntrico. E a gente chama ele de interior porque ele está dentro da bolinha, está dentro do círculo. Existe uma relação bem interessante desse ângulo. Esse ângulo alfa é a soma desse arco mais esse arco dividido por 2. Então, o ângulo alfa vai ser igual ao ângulo AB, tá? Esse arco AB ele faz referência a isso aqui, ó, ao centro, tá? A mesma coisa aqui. Se tiver essa medida, eu posso calcular. Mais CD, depois eu coloco um zoom, vai ficar mais fácil de entender. Dividido por 2. Tá? Vou apagar ali, vou colocar números, já vai ficar mais fácil de entender. Vamos supor que o exercício informa ou a gente descobre que aqui, sei lá, é 50 graus. E esse aqui que é maior, seja 80 graus. Como é que vai ficar a conta? Esse ângulo vai ser 50 mais o outro ângulo 80 dividido por 2. 50 mais 80, 130. Metade de 130, 65 graus. Então eu poderia afirmar que esse ângulo aqui é 65 graus. Esse outro ângulo, ele é oposto pelo vértice, então ele também é 65 graus, certo? E aqui, ó, se você parar para pensar, ele forma uma meia-lua. Se ele forma uma meia-lua, isso aqui tem que completar 180. Você faz 180 menos 65, e aí você descobre todos os ângulos, né? 5, aqui emprestou, vai ficar 7 menos 1, 115. Tá certo? 5, 5, 10, isso. Aqui seria então 115. Todos esses, e esse outro também, né? Tem que ser 115 porque aqui também forma uma meia-lua. Ok? Bom, vamos ter alguns exercícios. Deixa eu falar do último. A gente viu o ângulo excêntrico interior.
Olha lá, aquela relaçãozinha que eu tinha escrito, ó. Se vocês pararem para observar, é exatamente o que eu escrevi aqui, ó. Tá? Rabisquei ali, não gostei. Posso apagar isso aqui. Então isso aqui, ó, é exatamente isso aqui, tá? Essa relação, o ângulo inscrito interior, ele é a soma dos arcos, a soma da metade dos seus arcos, né? Somos 2 arcos aqui e divido por 2. Bom, ângulo excêntrico interior é aquele lá. Agora a gente vai ver o exterior. Então é um ângulo que está fora do centro, não está aqui, tá? E agora ele está fora da bolinha. Então ele é um ângulo que está fora do centro e está fora da bolinha. Ângulo excêntrico, fora do centro e fora ainda da bolinha, tá? Ele também tem uma relação. Isso aqui a gente lê beta. É uma letra grega, tá? Um B meio com perninha esticada. Esse ângulo vai ser igual a esse arco. Então, AB. Se no interior a gente soma, no exterior a gente subtrai. A gente subtrai isso aqui, ó. E divide por 2. É a única diferença. Então esse ângulo de fora, tá? Eu vou subtrair esses dois, o maior menos o menor, e vou dividir por 2. De novo, colocando o valor, sei lá, 60 e 20 graus. A conta ficaria beta é igual a 60 menos 20 e divide por 2. 60 menos 20 dá 40. Metade de 40, 20 graus. E aí a gente vai começar a fazer as tarefas, tá? Aquela relaçãozinha que eu falei ali, ó, do ângulo beta, ok? Aqui eu tenho 2 coisas para falar. 2, nem vou falar quantas são. Esses faça em sala, esse o professor vai resolver. Esses é do professor. Ok? Os faça em casa vão ser de vocês. E não só, vão ser, acho que no final do bimestre, vão ser 3 ou 4 faça em casa que vocês vão ter. Eles estão valendo 50% da sua média. Tá? Então, os faça em sala, os faça em casa, que eu vou terminar o assunto hoje, já fica para vocês entregarem semana que vem, ok? Eu já anoto, tiro fotos, se for caso, pode mandar foto para mim pelo WhatsApp lá em particular, tá? Eu anoto, eu tenho uma pasta, ó, vou te mostrar aqui para vocês que eu fiz do primeiro G. Ó, já tem todos os alunos, aí o aluno respondeu alguma coisa, já tá os arquivos aqui, daqui a pouco eu olho, corrijo, mando de volta, tá? Daqui a pouco... um dia desses aí. Tá? Então, pode fazer isso, a mesma coisa. Se não tiver como mandar, no dia lá, se o professor eu fiz, aí eu dou uma olhadinha. Qualquer coisa, se eu não puder corrigir na hora, tiro foto e eu mesmo mando para mim. Tá? Mas vamos lá. Então, os faça em casa de vocês, os faça em sala são meus. E esses exercícios, pessoal, como é que eu vou explicar para vocês? Eles não são difíceis. E eles não são fáceis. Quando eu fizer eles aqui, a maioria deles vai parecer que é extremamente fácil. Não é extremamente fácil. O professor conhece o caminho das pedras, e aí ele vai falando, nossa, você faz isso, você faz aquilo, você faz não sei o que lá, calcula, aí as contas são tudo fáceis, um é metade do outro, outro é metade de não sei o que. Fica parecendo que é fácil. Não é fácil. O que é difícil é você enxergar, é como se fosse um quebra-cabeça. Às vezes, principalmente quando eu estou no caderno, eu fico fazendo assim, virando, para ver se eu consigo enxergar o que ele é. Tá? Bom, mas vamos lá. Vocês vão entender nesse primeiro exercício. E outra coisa. Invariavelmente acontece de aparecer assuntos que são pendentes.
Por exemplo, nesse daqui, vai acontecer da gente ter que usar sistema de equações. Desse lado esquerdo aqui, esse aqui eu sei que vai acontecer, né? Já fiz em outras salas, então esse aqui é uma das coisas. Eu vou meio que colocando, quando eu lembrar, não vou prometer que eu vou colocar em todos, mas algumas coisinhas que a gente usou para resolver, tá? Grifo, eu geralmente costumo usar duas cores. Aqui eu uso amarelo e azul, que destaca bem, né? E quando eu estou escrevendo no branco, ou uso azul ou uso vermelho. Então, na verdade, são 4 cores, né? O vermelho até é bom que aqui ele destaca um pouco mais, né? Destaca também, né? Aqui o azul, olhando às vezes não aparece muito, dependendo do... Pelo menos quando tá dia, não aparece. Aqui até que apareceu bem, né? Dá para enxergar bem. Se não vir um carnavalzão, eu procuro evitar um pouco também. No começo não, tava fazendo um carnaval, tô achando que só 2 cores, por aí é melhor. Mas vamos lá. Então esse aqui a gente vai usar sistema de equação. Vou ler o exercício e a gente vai ver que ele também tem um outro assunto junto, que foi explicado, que seria círculos tangentes. Círculos ou circunferências tangentes. Talvez seja melhor até circunferência, mas eu vou deixar círculo mesmo. Tangentes. Letra às vezes fica meio feio. Se você quiser perguntar, pode perguntar à vontade. Vamos lá. Um triângulo, o FC, né? Deu parecendo que é coisa de luta. Mas a Universidade Federal do Ceará deve ser. Então é questão para entrar numa faculdade. Um triângulo de vértice AVC. Vértice, pontinha, ponta do triângulo. ABC. Tem comprimento de lados AB igual a 8. Esse daqui vale 8. BC vale 11. Do B até o C vale 11. CA vale 15. Ou do A até o C vale 15. É sempre bom, conforme você vai lendo aqui, ou fazer o desenho ou ir alimentando as informações do desenho. Em unidades de comprimento. Isso aqui significa que pode ser metro, centímetro, o que for. Para cada vértice, para cada uma dessas pontas, traça-se uma circunferência com centro no vértice. Então a gente viu aqui 3 circunferências. De modo que as 3 circunferências traçadas são tangentes. É o que eu tinha falado aqui, ó. Circunferências tangentes. Essa circunferência tangente foi falado, passei bem rápido, mas basicamente é o seguinte, eu só tenho um ponto em comum aqui, ó. Então, esse raio, aliás, o AC é a soma do raio de A, deixa eu melhorar isso aqui, raio de A mais o raio de C. Tá? Esse pedacinho mais esse pedacinho. Isso aqui tem que dar 15. A soma dos 2 raios, então lembrados que é raio, né? Do centro até aqui, ok? Então essa soma dos 2 vai dar 15. Tangentes entre si, como mostra, calcule os raios da circunferência. Então tem que calcular todos os raios. Para minha conta não ficar com tanta letra, eu vou fazer o seguinte, ó. O raio de A, eu vou chamar simplesmente de A. Esse aqui vai ser A, esse aqui também vai ser A, certo? O raio de B, esse pequenininho aqui, eu vou chamar só de B, tá? Para não ficar um monte de letra. E o raio de C, esse círculo maior, eu vou chamar de C, ok? Deixa eu apagar aqui e vamos começar a conta. Já está lido, já está todas as informações. O que eu posso saber junto com esses números é que A mais C é igual a 15. A mais B é pequenininho aqui, né? A mais B, esse pedacinho mais esse, vai dar 8.
E finalmente, B mais C é igual a 11. E isso aqui é o tal do sistema de equação. Eu procuro fazer isso aqui, gente, porque isso aqui, por exemplo, sistema de equação é uma coisa que a gente estuda lá no 8º ano. E uma coisa que eu recomendo para vocês, se vocês querem aprender de fato, precisam passar no concurso público, alguma coisa assim, por exemplo, falei lá de sistema de equação, né? Estou no YouTube, deixa eu ir para o YouTube. Tá no meu canalzinho, então não tem problema. Escreve aqui, ó, sistema de equação. Aí tem do primeiro grau, sistema de equações. Por esse aqui, ó. O que acontece? Vão aparecer um monte de professores excelentes. Olha lá, ó, 1,5 milhões de visualizações, 2,7 milhões de visualizações, 539 mil visualizações. Inclusive esse cara que eu sigo, chama Ferreto. Deixa eu ver se aparece o nome dele em algum lugar. Esse eu conheço. As aulas dele são mais demoradas, são vídeos mais demorados. Se você está com pressa, não assiste ele não. Os vídeos dele é 20, 30, 40 minutos. É bem completo, mas é mais ou menos o estilo da minha aula, meio lenta, vai demorando, vai falando com calma. Eu prefiro, né? Essa daqui, ela tem um jeitinho. Bom, ótimo professor, ponto. Aí, questão de jeito, cada um tem as suas impressões, né? E por aí vai. Esse cara é muito famoso no meio matemático. Eu não esqueci o nome dele, mas ele é famoso. Eu queria achar um outro cara aqui que eu acho fantástico. Chama Sandro Curió. Esse cara aqui, ó. Esse é o oposto daquele Ferreto. Esse Ferreto vai devagarzinho, explicando porque aqui, soma aqui, que é para não sei o que lá. Esse aqui, ó, soma aqui, aqui é a resposta. Os vídeos dele custam demorar 2 minutos, 3 minutos, e ele já passou um monte de macete. Então ele é o oposto, também é legal, tá? Enfim, e cada um tem seu jeito. Isso aqui é o vídeo que estava passando meu, né? Esse aqui escreve na lousa. Tem gente que escreve igual eu. Acho que o Ferreto aqui ele escreve igual eu. Tem uma mesinha digitalizadora também. Deixa eu clicar nele, aqui. Eita, cortar o som. Caiu bem na propaganda, né? E vai ter 2 pelo jeito. Por que 5 segundos de propaganda nessa coisa parece que demora 1 ano, né? Dá uma raiva. Aí. Olha lá, o que eu falei, ó, esse vídeo dele aqui, ó, 20 minutos. Ele tá bem rápido também, deixa eu tirar a velocidade aqui. Nós vamos trabalhar com o que, gente? Como que a gente pode resolver sistemas de equações? E 128 peças. Ele vai escrevendo Bem, do jeito que eu faço. O número de cabras dessa fazenda. Tá? Então, a questão é de você pesquisar aí atrás. Ah, professor, não estou entendendo o sistema. Não fica só comigo a fonte. Tem o meu canalzinho, também tem ali as aulas. E é por conta disso que eu coloco isso daqui, ó. Como que resolve o sistema de equação? Tem um monte de jeito. Eu vou falar 2. Vou falar um primeiro, depois vocês veem se é necessário ou não. Porque observando aqui, eu vou fazer o seguinte. Depois eu explico por que eu vou somar isso daqui, ó. Eu vou somar esses 2, tá? Então, ó, A mais A, 2A. C mais B, eu vou colocar mais B mais C só para ficar na ordem alfabética, tá? 15 mais 8 dá 23. Por que eu fiz isso? Eu observei que se eu somasse isso daqui, ia aparecer aqui, ó, B mais C. Tá, professor? E daí? E daí que aqui tem o valor de B mais C, ó. B mais C vale 11. Então, o que eu faço? 2A, B mais C é 11. Numa tacada só, eu já eliminei 2 letras. Só tem o A. Se só tem o A, agora é aquela continha lá que a gente aprende no 7º ano, né? Letra para um lado, número para o outro. Então, 2A vai ser igual a 23, o mais 11 passa para lá, menos 11. Vai dar 6, né? 2A é igual a 12, metade de 12
é 6. O que eu estou falando com esse 6? Eu estou dizendo que esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho que eu estou grifando em azul, era para estar grifando em azul, sumiu? Tá de marcação comigo. Esse pedacinho é 6. Esse outro pedacinho aqui, ó, é 6. Não é 8 não, né? Não, 8 é daqui até aqui. 6 ele para aqui, ó. Ok? Então, daí já fica fácil. Bom, se tudo é 8, quanto que é esse pedacinho aqui? Esse pedacinho só pode ser 2, né? Se aqui é 6, 6 mais 2, 8. A mesma coisa para cá, ó. Se aqui até aqui é 6, para cá tem que ser 9. Se esse é 9, esse é 9. E 9 e 2 dá 11. Então, quando eu descobri... Só que aqui está errado, né? Eu já fui colocando a resposta. Quando eu descobri que o A dividido por 2 aqui, quando eu descobri que o A é 6, automaticamente, só pela figura, ó, 6 e 6. Então falta 2 para completar 8, falta 9 para completar 15. 2 e 9, que é o outro raio, dá 11. Eu já achei o valor do A, eu já achei o valor do B e já achei o valor do C, que eram os 3 raios. O A, então, vale 6. O B, esse pequenininho aqui, ele vale 2. O C, ele vale 9. E isso aqui, gente, é resolução de sistema de equação. Não é o nosso assunto propriamente dito. Mas invariavelmente acontece de aparecer sistema de equação em outras contas. E existe assim uma infinidade de formas e jeito de resolver sistema de equação. Ok? Que mais? Eu poderia também, em vez de vir aqui para o desenho, eu poderia vir aqui, ó. O A é 6, né? Deixa eu colocar uma outra cor. Eu acabei de descobrir que o A vale 6. Então eu troco aqui, ó. 6 mais B é igual a 8. Passo 6 para lá, ele fica menos. 8 menos 6, B igual a 2. Aí o B é 2. Então aqui é 2. Passo 2 para lá, 11 menos 2, 9. C vai valer 9. A questão é você descobrir uma letra. Depois que você descobre uma letra, todo o restante fica fácil. Explico de outra forma isso aqui ou já tá bom só essa? Tá bom, né? Oi? De outra forma? Então, aí é que tá. E se de repente pegar um outro professor, ele vai achar outro jeito de responder. Esse daqui tem muito jeito de fazer. Como é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar isso aqui, aproveitar o recurso... fiz besteira. Sumiu o trem. Aqui foi quando começou a aula. Aí. Eu vou aproveitar o recurso do computador, vou fazer Ctrl C, vou abrir uma nova página e apertar Ctrl V. Só resolver o sistema de equação aqui, ó. Tá? Vou fazer em azul esse. Aqui tem B, aqui tem C, já sei. Ó, vou fazer assim. C é igual, estou isolando C. C igual a 15 menos o A. Esse A daqui, ó, joguei para lá, ele era positivo, ficou negativo. Nessa daqui, eu vou isolar o B. B é igual a 8 menos o A. E aí o que eu faço? Eu substituo aqui, ó. Em vez de escrever B, eu vou colocar o valor do B. O B vale, não é igual? O B vale 8 menos A. Então, em vez de escrever B, eu vou colocar 8 menos A. Mais o C. No lugar do C, eu vou colocar o valor que eu encontrei aqui para o C, ó. 15 menos A. Basicamente, pessoal, isso tudo aqui, B mais C tem que dar 11.
Basicamente, sistema de equação é um jeito que a gente faz, o jeito que for, tá? De sistema de equação. É um meio de você fazer conta de forma que fique só uma letra. Aqui tem A mais C, aqui tem A mais B, aqui tem B mais C. Eu manipulo essas fórmulas, eu manipulo essas equações de forma que ela fique só com uma letra. Aí aquela que... Opa, aqui tem um errinho, aqui tem faltando um sinalzinho de menos aqui, né? 15 menos A. Então, ó, menos A, menos 2A. 8 mais 15 dá 23. Só que eu já vou jogar esse 23 lá para o outro lado. Então ficaria mais 23, como eu estou mudando de lado, menos 23. Vou puxar um pouquinho aqui para baixo. Aí vai ficar esse menos 2, eu vou passar ele dividindo. 11 menos 23, devo 23. Se eu pagar 11, eu fico devendo 12. A é igual a menos dividido com menos dá mais. 12 dividido por 2 é 6. Tá aí. Achei o valor de A. Achei o valor de A. Volta aqui em cima para você achar o valor de C. Quanto que era o A mesmo? 6, né? O C vai ser igual a 15 menos o A. O A é 6. 15 menos 6. C igual a 9. O B. B igual a 8 menos o A. O A é 6. 8 menos 6. O B vai ser igual a 2. Então aí a questão da resolução de sistema de equação. Não é um assunto tão tranquilo. Fez uma bolona. Não é um assunto tão tranquilo. E é por isso que eu falei, e é por isso que eu tenho anotado sempre não, né? Quando eu vou resolver esses exercícios, mais ou menos quando eu lembro de tudo, eu vou colocando aqui os assuntos que eu estou falando. Caso você tenha alguma dúvida, você pode pesquisar a respeito. Tá ok? Vamos para a questão 2. Vamos ver se a questão 2 ela é mais difícil. Essa aqui foi a que adicionei, vai ser praticamente em branco. Em branco. Só a parte de cima. Questão 2. Assunto aqui, ângulo. Dois assuntos também. Relação de arco e ângulo central. Tá? Esse é um primeiro assunto que a gente está aqui. Estudamos isso. Esse ângulo aqui, ó. Vou pegar uma outra cor. Esse ângulo, ele tem a mesma medida do arco dele. Se aqui é 60, automaticamente esse valor é 60. E aí o segundo assunto que está aqui, caso vocês queiram, seria... Deixa eu fazer uma bolinha. Opa, isso aqui eu não queria branco. Vamos começar a ficar aquele carnaval de novo. Retas concorrentes, tá? Em especial, se é um subtítulo disso daqui, como é que eu faço? Vou colocar um asterisco. Ângulo oposto pelo ângulo ou ângulos oposto pelo vértice. Eu vou lembrando de coisas de matemática. Se vocês acharem que eu estou escrevendo muito, eu escrevo menos também. Eu não gosto tanto de escrever, não. Essa história aqui de ângulo oposto pelo vértice, ele tem até uma sigla. Ângulo oposto pelo vértice, OPV. Tá? Se vocês pesquisarem lá no YouTube, vai ter alguma coisa assim. Uma coisa muito simples, pessoal. Ângulos opostos pelos vértices têm a mesma medida. Olha o valor do x.
Tá? Então, assim, que conta que eu fiz? Nenhuma. Só foi leitura. Por que aqui é 60? Aqui é 60 porque esse 60 determina que esse ângulo aqui é 60 e porque ele é o oposto pelo vértice, ele tem a mesma medida. Ponto. Ainda assim, falando aqui de retas concorrentes, vamos supor que tivesse um y aqui, ó. Se tivesse um y, vocês conseguem ver, deixa eu diminuir isso aqui, que isso daqui, ó, forma uma meia-lua. A meia-lua tem 180 graus, metade de uma volta. Tem até aquela musiquinha, 180, 180, 360. Já ouviram? Já dançaram? Coloca aí, né? Tá certo. Por que fala isso? A pessoa dança assim, 180, 180 e dá uma volta completa, 360. Pelo menos foi isso que eu aprendi. Eu não soube quando dançando. Vocês querem ver eu dançando? Não, né? Melhor não. Vocês vão ficar traumatizados. Então aqui, ó, 180 graus, metade de uma volta. Se aqui é 60, esse ângulo aqui tem que ser 120. E aí você vai vendo que vai fechando tudo, ó. Se eu pegar esse pedacinho aqui, também forma meia-lua. 120 com 60, 180. E aí, 180, 180, a volta inteira. Tá vendo? Quem escreveu essa música deve ser matemático. Eu esqueci minha água, eu acho. Tô quase indo lá buscar, que tô uma sede. Tranquilo, gente? Conseguiram entender aqui? É que assim, é um monte de assunto, mas a conta, enfim, é só você bater o olho, sabendo do que você está falando aqui, do que te ampara, digamos assim, é só fazer, tá? As contas, elas são relativamente fáceis. A questão é, você precisa saber. Por exemplo, isso daqui, para quem está treinado, vocês conseguem falar o valor disso aqui? Então, isso daqui é 50. Meu pai sabe. Não, isso aqui eu falei na aula passada também, né? Por quê? É aquela relação que eu falei, vamos de novo. Ó, aqui tem uma relação de ângulo central e ângulo inscrito. Esse título vocês encontram até na própria apostila de vocês. Deixa eu achar aqui a apostila. É esse? É esse aqui. Eu já vou mostrar para vocês. Tem na apostila de vocês. Ó, um exercício bem parecido. Ó, ângulo inscrito. Tá? O que tem esse ângulo inscrito? Ângulo inscrito, o ponto está na circunferência. O ponto está bem aqui em cima. Ó. Olha o que ele é. Ele é a metade do ângulo central. Então eles têm um arco em comum. É o mesmo arco. Certo? Só que aqui é o centro. E aqui ele é um ângulo inscrito. É um ângulo que está na circunferência. Como eles têm o mesmo arco, a relação é: esse daqui é o dobro desse. Esse é a metade daquele. Ok? Então quando você vê isso daqui no exercício, aqui está escrito 100. Necessariamente isso aqui é 50. Acho até que eu tinha mostrado para vocês nesse aplicativo matemático. Ah, não vai demorar muito tempo para eu fazer. Deixa eu ver se demora muito tempo. Deixa eu apagar. Agora que eu comecei, vamos até o fim. Mas eu acho que eu tinha feito isso aqui, ó. Eu tinha feito um círculo. Eu não vou perder tempo para apagar esses trenzinhos, não, tá? Vou colocar aqui. Oi. Ah, até tinha esquecido. Vamos. Pode ir. Vai 3, depois vai mais 3. Ou vai 4, depois vai mais 4. Eu vou continuar aqui, tá? Eu tá gravando, depois vocês, qualquer coisa vocês assistem. Tinha esquecido, gente. Me perdoem. Tá gravando essa áudio? Tô. Aí tá faltando que sair ali. Sim, mas não tem problema, não. Ó, aquela figura que a gente viu só tem umas letrinhas, mas eu não vou perder tempo coisando ali, não.
Vou medir esse ângulo. E o defeito desse, se é que ele tem defeito, eu acho ele maravilhoso. Mas é um programa matemático, né? Isso aqui é bem pequenininho, é difícil de enxergar. Vai estar 78,45. Vou medir esse outro. Deixa eu colocar 80 aqui. Ficou 80,12. Metade de 80,12 vai ser 40,06, né? Então, se eu medir agora aqui, ó, esse ângulo, o ângulo vai ser 40,06. Opa! Aí, consegui puxar. E aí é fantástico, né, esse aplicativo, porque eu posso mudar para o ângulo que eu quiser, ó. 100. Tá lá, 50. Né? Qualquer ângulo que eu colocar aqui, posso mexer em um, ó, 120. Tá 60. E se eu mexer nesse? Olha que curioso. Ele não muda o ângulo. Ele muda esse daqui, ele aumenta esse, diminui esse, mas esse daqui, o ângulo, a medida fica a mesma. Ele muda de lugar. Mas a medida do ângulo é a mesma. A gente usa esse tipo de conta em serviço. Você vai, por exemplo, fazer isso, silo de fazenda, que é círculo. Né? Se você precisar fazer parede, alguma coisa, medir algum ângulo, alguma coisa desse tipo. Assim, aí a aplicação é tudo que tiver círculo, cálculo de área, se estiver dentro de um círculo, é uma relação métrica dos ângulos, né? Vai ser a metade. Oi? Também, pode ser. Se ele faz uma órbita redonda, tá tranquilo, usa também. Enfim, a aplicação apareceu o círculo, tá lá dentro, tá? Inclusive, galera, tem alguns exercícios que aparecem assim, ó. De repente vai ter alguma coisa assim. Aí aparece, aqui não é um programa feito para a gente escrever. Eu vou escrever aqui, vai ficar meio feioso. Mas aparece um xizinho assim, ó. Tá? O que acontece? O arco é o mesmo. Então esse ângulo aqui é o mesmo desse. Pode puxar para cá, ó. Opa. Se você puxar para cá, você vai perceber que ele vai encaixar certinho, ó. É o mesmo ângulo. Então, se tiver assim, você não precisa fazer conta, você só precisa saber. Ah, tá 60 graus, então aqui é 60 graus. De cima você descobre de baixo. Sim. E se tiver mais ângulo aqui, todos eles vão medir a mesma coisa, porque o ângulo não muda, né? Aonde eu arrastar isso daqui, ele vai ficar com o mesmo ângulo. Aí vamos supor, mexo esse. Vamos colocar 100 graus. Ó, 100 graus. Aí esse aqui mudou para 50. Esse aqui mudou para 50 também. Pode pôr lá em cima que ele vai bater igualzinho, ó. É um negócio, a matemática às vezes, eu sei lá, eu acho bonito. Mas às vezes é estranho falar, mas o que tem de bonito nisso daí? Enfim, tá aí eu conto, tá? Olha que curioso, eu tô achando que é a letra B, olha lá. Ele só não tá com o arco central aqui, ó. Ele só não tem o arco central, mas é o mesmo arco aqui. O que acontece? Esse ângulo é igual a esse. Sem querer já respondi a outra. Dá 42 então. Sim. Tá? E se precisasse, se quisesse calcular o ângulo central, ops, ficou torto. E se fosse calcular esse ângulo aqui, ó, dá para saber também se esse é 42, esse necessariamente tem que ser 84. Porque esse é a metade desse. Ok? Isso nem está pedindo, né? Então, assim, esses exercícios, invariavelmente, você tem que conhecer um pouquinho da teoria para aplicar a prática. Não é difícil. Esse aqui, ó. Outro exemplo. Deixa eu lembrar do nome. Quadrilátero ângulos opostos do quadrilátero na circunferência. É tudo isso. Eu vou pôr para cá que tem mais espaço.
O nome disso tudo é ângulos. Vocês vão ver que fácil que é. Ângulos opostos de um quadrilátero na... Vou pôr embaixo aqui que não vai caber ali. Circunferência. Isso daqui, na letra B, D dá 2? Ou D dá 3? D dá 2, né? Isso aqui tudo que eu escrevi é para dizer o seguinte: esse ângulo mais esse ângulo, eles são 180 graus. Então, se tem que somar os dois, tem que dar 180. Esse é 72. O que eu vou fazer? 180 menos 72. Empresta 1, fica 8. Aqui fica 7. 7 menos 7. Pronto. Já sei o valor do x. X é igual a 108. Se quisesse montar a equaçãozinha toda bonitinha, ficaria assim, ó, 72 mais x tem que dar 180. Passa 72 para lá, faz essa conta, você chega lá no x é igual a 108. Ok? A conta é difícil? Não. Mas se você não souber essa teoria, você não faz ela. Esse que é o problema. E ainda tem algumas figuras, depois a gente vai ver, que tá tudo embaralhado. Os caras de matemática acho que tem um coração peludo. Eles colocam um ângulo daqui, mistura com um triângulo de lá e põe um rascunho no meio, não sei o que, acha não sei o que lá. Caraca, você tem que achar um jeito. É um quebra-cabeça. Tá? Precisa saber a teoria. A aula passada eu falei bastante da teoria. E depois decifrar esse quebra-cabeça. Tá? Vamos para a próxima aqui. Deixa eu ver se vai ser aqui. Opa, já está copiando? Enquanto você está copiando, eu vou lá buscar uma água, porque eu estou com sede. Toma aí. Basta. Deixa eu ir lá pegar uma água. Será que eles vão dar uma crise de frio também no governo? Aqui é demais. Mas toda a escola tem isso aí. Tem roupa para educação física, tem roupa para política. Até pra fio. Né? Para fio. O tênis eu apoiei. Eu vou pro fio? Cuidado. Esse cara, Não sei lá, engasgar. Olha o outro bagulho do tênis. Cadê o tênis? Hoje Quando ele estiver lá em cima. Cadê os tênis lá em cima? Você tá vendo ele aqui? Não. Tido? Vai. Não tem, pai, também não. Não, também não. Joga uma pra cá e joga outra pra ele. Eu só tenho uma. Daí eu divido mais dele. Não, 84. Aí, galera, deixa eu só... Isso aí tem no livro de vocês também, tá? Você é chato? Isso é um chá. Ah, não. É pra garganta do professor que tá secando aqui. Deixa eu pensar aqui na apostila. Vou ver se eu acho aqui onde que tá isso. Ó, aqui ó. Teorema do quadrado inscrito. Aqui estava escrito mais simples, né? Todo quadrilátero inscrito, a soma dos ângulos internos opostos é igual a 180. Tá? Que é a teoria. Inclusive, geralmente eles colocam... Aqui no caso não tem. Mas tem um... Esses detalhezinhos, deixa eu ver se eu acho. Isso daqui, ó, é um bom resumo de tudo. Às vezes a gente só precisa disso daqui. Leia um pouquinho, mas isso aqui resume toda a conta que você precisa fazer. Tá? Na próxima eu vou fazer pra nós? Oi? Na prova?
Vamos ver se vocês aprendem bem aí, depois eu vejo como é que vai ser a prova. Aqui, ó, outro, vamos lá. Letra E, fácil, já sei o valor. Vamos nós. Aqui é ângulo excêntrico, como que é? Ângulo excêntrico interior. Ops, ficou feio. Corinthians já marcou gol? Marcou desde o William. Capaz de estar preocupado com a aula de matemática, a gente percebe. Não, professor, tô prestando atenção. Uhum. E aqui também, pessoal, vai entrar naquela história de retas concorrentes. Tá? Esse é um primeiro assunto, assunto principal. Aí tem aquela história de retas concorrentes. Ângulo oposto pelo vértice. Ângulos adjacentes. E vou ter que colocar embaixo. E por aí vai. Tá? Bom, vamos lá. Esse ângulo X, ele tem um probleminha. Ele é a soma desse ângulo com esse ângulo aqui, ó. Deixa eu colocar uma outra cor. Não. Então, aí que está o problema. Esse X é a soma desse com esse. Então, ou eu descubro esse ângulo, tem jeito, não é difícil, tá? Ou eu descubro esse ângulo, ou eu faço o seguinte. Vou fazer de uma forma diferente. Eu vou descobrir esse daqui, ó. E aí eu entro naquela história de meia-lua que forma 180. Se, por exemplo, aqui for 120, esse aqui tem que ser 60. Tá? Esse ângulo é a soma desses dois dividido por 2. Então, chama de y. Esse y, ele vai ser igual aos 50. Somar tanto faz a ordem, né? Mais 140. Dividido por 2. Metade de 190... 95, esse pedacinho é 95. Se esse pedacinho é 95, para completar 180, esse aqui tem que ser 85. Que aqui forma uma meia-lua, né? Se eu fizer 95 mais 85, vai dar o tal de 180 e ele forma a meia-lua. Ok? De novo, não é um exercício difícil, mas novamente você precisa da teoria. Tá? Tem muita gente que acha, até eu acho um pouquinho, muitas vezes a gente não precisa de livro, né? Mas essa é uma hora que tem tanta teoria em cima do ciclo, que se você tivesse um livrozinho embaixo para fazer a prova lá que você estava querendo, uma prova com consulta, ajuda pra caramba. Para lembrar disso daqui. Letra E, vamos ver a letra F. Ângulo excêntrico exterior. O ângulo está aqui fora. Fora do centro e aqui fora. Aí ele tem a seguinte relação. Vamos colocar primeiro o nome aqui. Ângulo excêntrico fora do centro. Excêntrico exterior. Foi. Esse ângulo X é a soma desse ângulo, que no caso também é 110, tá? Então vai ser 110 e não é a soma, é a subtração. É esse ângulo menos esse dividido por 2. 110 menos 30 dá 80? Foi? Oi? Esse aqui que eu escrevi aqui? 110. Deixa eu colocar em outra cor. É que é o mesmo ângulo. O ângulo central, ele determina o valor do arco.
Tá? É o mesmo arco. E o outro ângulo inscrito é a metade, né? Só que o ângulo inscrito teria que estar aqui, ó. O X está aqui fora, é o tal do ângulo excêntrico exterior. Excêntrico, fora do centro. Então não é esse ângulo. Beira do círculo aí é 30 e aqui na beirada é 40. O valor do X é esse. 40? Peraí, tem uma coisa errada, então. Peraí, deixa eu ver o que eu pensar aqui. Ah, tá. Esse aqui é 30 pelo seguinte. £30. Ele é 30 graus porque ele é assim, ó. Ah, é do centro pra fora. É, do centro para fora. O arco aqui, ó, aqui é 110, inclusive. Deixa eu tirar esse risco aqui. Fazer com esse, eu acho que vai ficar melhor. Tamanho médio. Mas quase. Ó, esse ângulo aqui é o mesmo ângulo desse, né? Então esse 30, eu teria que fazer uma reta aqui assim, ó. Nossa, minha reta tá perfeita, né? Teria que fazer uma reta aqui. É esse ângulo aqui, ó. Mas a sua pergunta foi boa, viu? Tá? Aí esse ângulo aqui é o tal do ângulo de 30 graus. O que dá nome para o arco é o ângulo central. Da mesma forma que esse ângulo aqui é 110. Ok? Por enquanto foi fácil. Esse aqui é difícil. Então, não é difícil, mas é difícil. Por que não é difícil e é difícil? Porque eu enxerguei que já sei o resultado. Já consegui fazer de duas formas diferentes. O difícil é enxergar. Repara no seguinte, se eu fechar isso daqui, ó. Se eu fechar isso aqui, tem duas propriedades. Eu formei duas figuras. Aliás, mais de duas, mas duas figuras em especial. A primeira figura é um quadrilátero. 4 lados. 1, 2, 3, 4. Certo? Quadrilátero. 4 lados. Aquela regrinha. Esse ângulo tem que formar com esse 180. Então, esse aqui é 130. Esse aqui é 50 graus. Primeira regra para achar esse ângulo. Aí tem uma outra regra. Como é que é isso? Aquele quadrilátero inscrito, tá? Esse ângulo aqui, ó, também tem uma teoria que fala que ele é 90 graus. Isso aqui é metade do círculo. Esse ângulo aqui sempre forma 90 graus. Quer ver? Deixa eu buscar lá no livro. Tá aqui, ó. Esse ângulo aqui sempre é 90 graus. Deixa eu achar onde que está escrito. Aqui. Não importa onde você coloque ele, ele sempre fica 90 graus. Se quiser eu faço o desenho aqui naquele programinha. Vamos ver se vai, se eu consigo. Faz uma bolinha. Oh. É do outro lado. E aqui tem que tomar um cuidado que às vezes ele não passa bem certinho no centro. Eu acho que passou. E outra coisa que eu vou fazer aqui, porque eu estou fazendo meio rápido, às vezes esse ângulo aqui não ficou certinho passando pelo centro. Eu vou dar uma pelada aqui. Arredondamento. Eu vou colocar 0 casas e vou fazer o seguinte. Vou medir esse ângulo aqui, ó, tá? Deixa eu ver como é que eu faço. Às vezes ele fica pro lado de fora, mas acho que não vai ficar pro lado de fora. Ficou. Uai. Você tá de marcação comigo? (90 graus? Ó, pode arrastar para onde for. Ele sempre fica 90 graus. Tá, professor, mas e daí? Me convenceu, aqui é 90 graus.
Porque eu estou olhando para esse triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo também sempre forma 180 graus. Então, se eu somar x mais 90 mais 50, ele tem que dar 180. E ficou estreito. E professor, uma pergunta. Ali está C, A e B, né? Sim. Aí, então, a primeira letra é o C. Então, o ângulo começa da letra C? Não. Não. Tanto faz. Você pode começar de qualquer lado. Não vai mudar. É igual somar. Tanto faz. Se somar 50 mais 90 mais x, não muda. 50 mais 90, 90 mais 50, dá o mesmo resultado. Tá? Então, x mais 50, já que você quer pela ordem, mais 90, vai ser igual a 180. Isso aqui dá 130, certo? 130, 140. É igual a 180. O x vai ser igual a 180 menos 140. X igual a 40. Essa é uma forma de fazer. Tem outras. Tá? Umas mais fáceis, outras mais difíceis. De repente você consegue enxergar de uma outra forma, de uma outra maneira. E por aí vai. O difícil é enxergar. Deixa eu ver uma coisa aqui. O meu livro é livro de professor. Geralmente ele tem uns cálculos, nem todas, mas algumas tem alguns cálculos. Vamos ver se esse é o caso. Olha a explicação dele, bem doido. Foi do outro jeito que eu tinha falado aqui, que eu tinha pensado. Só que eu achei que esse aqui vocês não iam entender. Deixa eu colar aqui. Ctrl V. Esse é um jeito bem mais, eu acho, bem mais difícil de entender. Posso rabiscar aqui? Depois eu apago tudo que eu rabiscar, tá? Vou pegar aqui cor azul. Esse ângulo 130 é um ângulo inscrito. Tá? O ângulo central, ou seja, se a gente parar a fazer assim, ó, esse ângulo aqui e voltando para cá é o dobro. Aqui eu tenho meia volta. Por isso que eu falei que eu ia rabiscar, estou querendo fazer falta. Meia volta é 180. Se eu pegar 260 menos 180, dá 80 graus. O ângulo inscrito é a metade do arco. Chega no 40 também. É o que ele está explicando aqui, ó. Toda essa volta aqui até aqui dá 260, até aqui dá 180, 260 menos 80, 180 dá 80 graus. Como ele é o arco, o ângulo inscrito é a metade. Ficar com o triângulo ali que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Esse é mais difícil. Some explicação, foi. Tá? O difícil é enxergar. As contas em si são bem tranquilas. Bom, eu acho, né? Talvez seja um pouco suspeito para falar. Aqui já foi. Acho que é isso. Aí. Próxima página. Esse exercício aqui, eu tenho até raiva dele. Olha o tamanho do enunciado. E o pior é que ele tem uma história muito doida nesses. Vai vendo. Eu diria que até uma história meio de... Não pode falar putaria, né? Tá gravando. Meu Deus do céu. Tá gravando. Ó, um aplicativo... Prova questão do Enem, hein? Um aplicativo de relacionamento funciona da seguinte forma.
O usuário cria um perfil com uma foto e informações pessoais. Indica as características do usuário com quem deseja estabelecer contato e determina um raio de abrangência a partir de sua localização. Raio de abrangência, a gente já está falando de circunferência. Tá? O aplicativo identifica as pessoas que se encaixam no perfil desejado e que estão à distância do usuário menor ou igual ao raio de abrangência. Caso dois usuários tenham perfis compatíveis e estejam em uma região de abrangência comum a ambos, o aplicativo promove um contato entre os usuários, o que é chamado de match. Já viu o match, né? Então bora lá ver esse aí. Olha o tamanho da questão. O usuário P, aí já vamos dar uma olhadinha aqui onde que está o P. Esse aqui é um cara, tá? Tá usando o aplicativo. O usuário P define um raio de abrangência de 3 km. Cada um desses quadradinhos aqui, ó, significa 1 km. Então, se ele está aqui, você tem que fazer um círculo aqui assim, ó, de 3 km. É claro que meu círculo aqui vai ficar meio feio, mas é mais ou menos isso, tá? De 3 km. Beleza, vamos voltar lá em cima. Só para terminar a história. 3 km. O gráfico ilustra alguns bares e o usuário P costuma frequentar para ativar o aplicativo, indicados por 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos dar uma olhadinha aqui nesses bares na figura. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Bares. Ele vai ficar ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Num desses bares ele vai ficar. Beleza. Sabe-se que os usuários Q, R e S, cujas posições estão descritas pelos gráficos, são compatíveis com o usuário P, da namoro. E que definiram raios de abrangente respectivamente iguais a 3, 2 e 5 km. O próprio desenho aqui, ó, já faz o que? 3 km. 1, 2, 3. Já está o círculo dela aqui. O outro é 2. E o outro aqui está desesperada. Vai buscar longe. Vamos lá. Com base no gráfico e nas afirmações anteriores, em qual bar o usuário P teria a possibilidade de um match com os usuários QRS? Não basta um, que é com os 3 de uma vez só. Vocês pensaram a mesma coisa que eu. Tá bom. Vamos lá. E aí, gente, esse exercício desse tamanho, olha só, aí você vai testando. Então você coloca aqui, no 1, você conta 3. Para lá, 3. Para cá, 1, 2, 3. 1, 2, está faltando 1. Tá? Para cima, 1, 2, 3. E 3 para cá, 1, 2, 3. Pegou bem no S. Veja bem, se a gente for fazer um círculo aqui, ó, no 1, em volta do 1, dá para perceber que todos eles está dentro do círculo. Automaticamente, a gente já chega na resposta. Só de testar no primeiro já deu certo. Tá? Então, provavelmente, se a gente mudar para um outro, para o bar 5, uma vai ficar fora ou a outra vai ficar dentro, fora, sei lá. Mas aqui no 1 já deu certo. A abrangência dele já pegou para todos. Um exercício imenso, uma resolução fácil. Tá? Faz no próprio livro, né, para não ter que ficar... Questão de Enem. Questão para entrar em faculdade. Estou olhando o horário, 8h40 bate o sino, né? E hoje eu vou ter que ser uns 2, 3 minutos antes. Já de próximo slide. Aqui, eis uma conta um pouco mais difícil. Você respondeu a quarta, a terceira? Respondi. Não respondi, não? Respondeu. Deixa eu achar a terceira.
Aí. Tá? É que eu formei um quadrado, achei esse ângulo. Quadrado não, quadrilátero. Não é quadrado. Quadrilátero, achei esse ângulo. Observei o triângulo aqui, que tem esse ângulo de 90 graus. 90 mais 50 dá 140. Como soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180, esse ângulo aqui só pode ser 40. 40 mais 50 dá 90. 90 mais 90 é 180. Essa é a ideia. Eu vou salvar depois em PDF, tá? Eu mando lá no grupo. Você está no grupo? Aí, aqui terminou esse slide. A questão 4 já foi, vamos para 5. Bom, na figura, essa daqui já é uma questão mais difícil, tá? E uma coisa, se não tem desenho, desenhe. E se tiver informação, vai colocando no desenho. Na figura, se a circunferência tem centro O, isso aqui é o centro, e BC, daqui até aqui, tá? Claro, eu queria que ficasse forte, ficou muito não. Esse tamanho é igual a OA. Isso daqui é importante, pessoal. Por que é importante? Porque isso aqui é o raio. Tá? Se isso é o raio, se eu tiver que ligar isso aqui até aqui, é a mesma medida. Se eu tiver que ligar esse daqui até esse daqui, também é a medida. Tá? É a mesma medida. Tudo é o raio. Todos eles têm o mesmo tamanho. E eu acho que vai ter, eu vou até deixar desenhado. Então a razão entre as medidas do ângulo AOD, esse ângulo, razão em matemática, sempre que tiver a palavra razão, entendam divisão. Deixa eu apagar aqui e escrever mais bonitinho. Divisão. Divisão é com S, né? Eu não sei se vocês fazem isso, mas eu tenho um negócio de olhar e ver se fica feio. Divisão. A impressão que eu tenho que fica feio. Eu não sei explicar. Acho que é com S mesmo. Ou, aí eu tenho certeza. Razão é divisão, ou se você preferir, fração. Então ele quer saber qual fração ou qual divisão é essa figura daqui em relação a COB. COB, a esse ângulo. Tipo, é uma vez maior, 2 vezes maior, 3 vezes maior, tá? Deixa eu apagar aquela palavrinha raio ali. Tanto que as alternativas, ó, é 5 para 2, 3 para 2, é 2 vezes maior, 4 para 3, 3 vezes maior. Ângulo excêntrico exterior. Lembra da regra? Esse ângulo aqui, menos esse ângulo, dividido por 2, dá esse daqui. Professor, mas o que é esse ângulo aqui, ó? O que é esse ângulo que eu preciso descobrir a relação dele com esse? Tem a ver com esse que você riscou aí do ângulo excêntrico exterior. Então, lembra que eu falei que essa informação aqui era importante? Que esse tamanho é igual a esse, e esse daqui era o raio, que, portanto, esse daqui tem o mesmo tamanho desse. Isso faz com que o triângulo seja um triângulo. Já ouviram falar de triângulo isósceles? Isósceles. Triângulo isósceles é um triângulo que tem 2 lados com a mesma medida. Vou chamar de iguais, não é bem o nome certo, mas tem 2 lados com a mesma medida. Se ele tem 2 lados com a mesma medida, esse ângulo aqui
Exatamente. Vou chamar de x, tá? Esse ângulo é igual a esse ângulo. Ok? Esse ângulo vou chamar de y. Ângulo central vou chamar de c. De central, tá? O ângulo central ele é igual a 2 vezes... Não, peraí, tá errado. Deixa eu pensar. Oi? Não, deixa eu pensar. É ângulo inscrito. Ângulo inscrito. Esse ângulo x, ele é igual a esse arco, que é C, menos esse ângulo, esse aqui, que é x, dividido por 2. É isso. Já achei a resposta. Multiplicando em cruz, aqui embaixo do x é como se tivesse o númerozinho 1. Então vai ficar x vezes 2, 2x. 1 vezes c menos x, c menos x. Vou passar esse menos x aqui, ó. Vou passar para cá. Então vai ficar 2x mais x é igual a c, o ângulo central, certo? 2x mais x, 3x é igual a c. Ou c feio. Vai ser 2 então. Vai ser 3. Porque agora eu vou passar esse x para baixo aqui, ó. Ele está multiplicando, passa dividindo. Se eu dividir, então, o ângulo central por esse ângulo, a razão, a divisão desses dois ângulos vai ser igual a 3. Esse ângulo é a terça parte desse daqui, ó. Vai ser 3 vezes maior. Esse aqui é 3 vezes maior do que esse. Mas só para esse exercício, porque esse ponto aqui pode estar, por exemplo, podia estar aqui. Tá? Para esse exercício em que essa medida é igual a essa, aconteceu isso. Tá? Não é uma regra geral, não, que sempre vai ser a terça parte. Aí, ó,